Bom dia a todos. Queria dizer, em primeiro lugar, que é um enorme prazer para mim estar aqui, na COP, um lugar que é local de passagem de algumas pessoas pelas quais eu tenho profunda admiração. Vou citar duas que são referências para mim, professor Nelson Maculão e professor Luiz Bevilacqua, e onde eu também tenho grandes amigos. Cito o professor Edson Watanabe, com quem certamente eu aprendi muito na época da UFABC, professor Renato Cota, que foi meu colega de ITA durante muito pouco tempo, mas foi a quem eu agradeço especialmente pela gentileza do convite, porque ele veio por você, Renato. Obrigado por isso. E queria dizer que eu também me sinto em casa pelo fato do evento ser um evento relacionado à aviação, que alude, no meu caso pessoal, às minhas origens. Eu sou engenheiro mecânico de aeronáutica, e que depois desviou para a área de estatística aplicada e pesquisa operacional, mas minha origem é na área de aviação, então é mais uma razão pela qual eu estou satisfeito de estar aqui. Convidado pelo professor Renato para fazer uma apresentação, eu troquei alguns e-mails com ele e disse que achava que não era o caso. Eu posso assegurar para vocês que não é por falta de slide, porque o que eu mais tenho feito é apresentações a respeito do Ministério. Ontem eu estive num evento em Salvador, da UNEB, de empreendedorismo e inovação, apresentando as linhas de fomento do Ministério. Saio daqui hoje, vou direto para Teresina, no Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa do Nordeste, onde vou fazer uma apresentação sobre o Ministério de Ciência e Tecnologia e as linhas de fomento, mas eu achei que aqui, dada a natureza técnica do evento, não era o caso de fazer uma apresentação formal, mas simplesmente um conjunto de comentários que eu achei que talvez pudessem ser úteis a alguns de vocês, já que eu sou um de vocês, eu sou professor universitário há quase 35 anos agora, e estou na Secretaria Adjunta do Ministério de Ciência e Tecnologia há 4 meses. Então, me ocorreu trazer a vocês um pouco das experiências desses 4 meses, que são ricas, são interessantes, e eu queria contextualizar, inclusive, no sentido de justificar um certo otimismo que eu sinto, e não é muito fácil ser otimista hoje no Brasil. O Brasil está num momento de extremo mau humor, mas eu me sinto otimista e vou tentar justificar a razão, sempre lembrando que otimismo não deve ser confundido com ufanismo, que provavelmente é apenas uma forma de tolice. O ufanista possivelmente é cego, o otimista sabe dos desafios, dos riscos, dos perigos, apenas acredita que a gente tem condições de suplantá-los. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência desses 4 meses. Queria dizer o que eu vejo pela frente e por que eu me sinto otimista, tanto com relação à ciência, tecnologia e inovação, quanto com relação ao Brasil, propriamente dito. Então, eu queria começar dizendo que a minha chegada no Ministério de Ciência e Tecnologia não foi muito boa. O professor Álvaro Prata, que é o titular da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, que é também um querido amigo, uma pessoa que eu admiro há muito tempo, desde que era, no final do século passado, coordenador das Engenharias 3 da CAPES. Temos aqui o novo coordenador presente. E eu era o coordenador de um programa de pós-graduação do ITA. Mas quando o professor Prata me convidou, ele aludiu à possibilidade de discutir melhores linhas de fomento à área de inovação, e as minhas primeiras reuniões lá não foram bem nessa área, foram nas discussões de cortes orçamentários. Eu me senti meio no Brasil que eu sempre vivi, mas que não era o Brasil da primeira década deste século, que era o Brasil da penúria, o Brasil dos cortes orçamentários, das restrições, dos contingenciamentos. E para piorar um pouquinho a coisa,
no final do mês de janeiro ou início de fevereiro, o IBGE fez uma apresentação lá no MCTI mostrando os resultados da Pintec. Vou falar muito brevemente, porque eu presumo que eu esteja diante de uma audiência qualificada, que sabe o que é Pintec, que sabe por que os resultados nos deixaram apreensivos, mas, em linhas gerais, a Pintec é uma pesquisa trienal feita pelo IBGE, que segue um protocolo da OCDE, estabelecido em manuais, Manual de Oslo, Manual de Frascati, que visa medir os efeitos, a eficiência dos esforços de inovação de um determinado país. E a Pintec, a última Pintec realizada, que cobre o triênio 2009, 2010, 2011, cujos resultados saíram em 2013 e foram publicados no finalzinho de 2013, início de 2014, mostrou números preocupantes. Por exemplo, mostrou alguns números bons. Por exemplo, o universo de empresas inovadoras no Brasil cresceu. Isso é bom. Mas o universo de empresas que compõem o espaço amostral das empresas que satisfazem as condições do protocolo de Oslo para serem analisadas cresceu mais, o que significa que a chamada taxa de inovação, que é o simples quociente entre o número de empresas inovadoras sobre o número de empresas que compõem o universo, caiu. E outros indicadores também caíram. Por exemplo, o dispêndio bruto em pesquisa e desenvolvimento dividido pela receita líquida das empresas desse universo amostral também caiu. E isso gerou um ambiente no MCTI um pouco naquela linha do pai transtornado que se pergunta onde foi que eu errei, sabe? E eu estou muito interessado nessa questão e talvez muito enviesado, isso eu queria compartilhar com vocês, pela minha formação de estatística e pela leitura de alguns livros que acho que são muito enriquecedores nesse debate. Eu queria citar 3. O primeiro é um livro de um executivo da Yahoo chamado Duncan Watts. E o livro se chama, em português Tudo é óbvio, desde que você saiba a verdade. E a essência do livro é a de que, se de fato as explicações que a gente supõe corretas para aquilo que a gente sabe verdadeiro fossem de fato boas explicações, então talvez não houvesse razões para que nós continuássemos cometendo tantos erros de planejamento e de previsão como nós cometemos. Eu gosto muito desse raciocínio, que se complementa com 2 outros livros, sendo que um é quase que a continuação do outro. Um virou um best-seller, eu sou capaz de apostar que muitos de vocês leram. É um livro de um cientista que se especializou em divulgação científica, chamado Leonard Milodinow, e ele escreveu O Andar do Bêbado. E mais recentemente tem um livro chamado, de um autor inglês, acho que ele ainda não foi traduzido para português, o livro se chama The Improbability Principle, de um autor inglês chamado David Hand. E tanto Milodinow quanto David Hand trazem ilustrações muito interessantes na linha que contextualiza essa busca de resposta que o Ministério de Ciência e Tecnologia faz hoje para os resultados da Pintec. Milodinow, por exemplo, eu presumo que muita gente tenha lido o livro, tem uma parte do livro muito interessante em que ele mostra que, se alguém quisesse encontrar evidências do famoso ataque japonês a Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, encontraria uma coleção gigantesca de evidências, e não era pequena mesmo, e ele mostra muitas delas. Mas mostra também que essa coleção enorme de evidências estava imersa numa coleção muito maior, que a tornava praticamente não distinguível. O que alude também à famosa pergunta que a rainha da Inglaterra fez aos nossos colegas da London School of Economics a respeito da previsão não feita a respeito da catástrofe econômica,
responderam a ela que havia sido feita, mas havia sido feita na mesma linha do raciocínio de Milodinow, quer dizer, foi feita, mas foi feita no meio, em percentagem tão insignificante, e no meio de tantas coisas que não foi vista. E nesse livro do David Hand, The Improbability Principle, você tem um complemento desse raciocínio que me fez lembrar de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que eu gosto muito, que se chama A Versão dos Afogados. Ele, não sei quantos de vocês conhecem esse texto, mas ele conta que há muitas tradições orais em torno da bondade dos golfinhos que encontrariam náufragos no mar e os trariam à terra. E a conjectura do Luiz Fernando Veríssimo é a de que os golfinhos talvez tenham apenas a tendência de empurrar alguma coisa boiando. Os que vêm à terra nos contam que foram salvos pelo golfinho. E nós nunca temos acesso à versão dos afogados, àqueles que são levados para o alto mar e que, portanto, se afogam. Então, essas composições, inspiração nesses livros, têm me estimulado muito a uma visão heterodoxa no MCTI em torno das respostas do tipo da pergunta onde foi que eu errei. Eu tenho proposto reflexões, não como quem sabe que a resposta passa por outro caminho, mas quem quer que outros caminhos sejam discutidos também. Porque, como vocês, eu tenho colegas, me ocorrem dois imediatamente, o professor Hugo Simão, da Universidade de Princeton, e o professor Alistair Clark, de Bristol. Eles são, o Simão é brasileiro, o Alistair é casado com uma brasileira, portanto, eles conhecem profundamente as linhas de fomento à inovação no Brasil, passam boa parte do ano no Brasil, mas trabalham no exterior, e eu tenho os depoimentos deles de que as linhas de fomento do Brasil na área de inovação, elas são generosas e oferecem perspectivas que eles não veem nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, estimulado por essa visão deles e por essa tentativa de fazer um olhar complementar à pergunta onde foi que erramos, eu tenho explorado essa questão, se as dificuldades brasileiras de inovação passam pelas alternativas de fomento existentes ou passam pelo momento da economia, do custo Brasil, da infraestrutura. E, repito, isso é um trabalho em desenvolvimento. Eu não digo como quem tem a resposta, mas digo que é um assunto que me interessa muito. E na linha do otimismo, eu me empolgo com duas coisas, que são a Embrapi e as chamadas plataformas do conhecimento. Eu vou falar pouco sobre as plataformas do conhecimento. Primeiro, eu queria falar sobre a Embrapi. A Embrapi, eu ouvi pela primeira vez uma palestra sobre ela em 2009, na Universidade Federal do ABC, e quem fez a palestra foi o professor Alaor Chaves, da Universidade Federal de Minas Gerais, posteriormente complementada pelo professor Adalberto Fazio, da USP, ambos físicos. E eu entendi que o nascimento da Embrapi vinha de uma discussão na Academia Brasileira de Ciências. Foi muito interessante chegar no Ministério em 2014 e ver o projeto piloto da Embrapi sendo executado, recém-completado. Eu imagino que vocês também têm conhecimento, mas eu vou dar os highlights do projeto piloto. A Embrapi, ela testou o seu modelo com 3 instituições, cuidou de escolher uma federal, que é o INT, aqui do Rio, uma estadual, que é o IPT da USP de São Paulo, e uma privada, se eu posso chamar assim, que é o Senai Cimatec de Salvador, da Bahia, e fez 3 projetos pilotos que duraram 1 ano, então, que está encerrando agora, e que foram muito bem sucedidos em alavancar, em números redondos, para quem quiser guardar números redondos, 50 projetos que renderam pouco menos de 150 milhões de reais, e validaram, se não totalmente, por exemplo, se alguém quiser fazer uma crítica ao projeto piloto da Embrapi, uma crítica boa que pode ser feita é que, se você olhar os protagonistas desses projetos, você vai ver com muita frequência os mesmos atores que já seriam os atores que trabalham com inovação no Brasil
independente da existência da Embrapi. Então, essa possivelmente seria uma crítica justa. Um contraponto à crítica justa é que você encontra também gente que você nunca tinha visto. Talvez numa densidade menor do que o desejável, mas está aí um edital publicado. Esse é um experimento que não teve verbas contingenciadas, então a Embrapi ela entra com a perspectiva de concretizar o seu plano inicial orçamentário no que diz respeito a esse edital que ela acaba de colocar na praça, e eu estou muito esperançoso com relação a ela. No que diz respeito às plataformas do conhecimento, primeiro uma observação quase que curiosa, eu me considero um novato no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas o ministro é ainda mais novato do que eu. Se eu estou lá há 4 meses, ele está há 2, mas o que me agrada no discurso dele, que também foi público, acho que muitos de vocês devem ter visto, 2 coisas que ele disse que me agradam bastante são, primeiro, a de que ele não aceitou ser ministro por 10 meses. É claro que ele sabe que isso pode acontecer, aliás, pode acontecer dele ser ministro por 3 meses, mas ele considera isso contingência, e diz que só aceitou ser ministro, só aceitou o convite, porque o convite incluía também elevar o patamar de investimento e de protagonismo da ciência, tecnologia e inovação no Brasil a um outro nível da ordem do dobro do que ele representa atualmente. Palavras textuais do ministro no seu discurso de posse, que eu apenas reproduzo. E para isso está sendo engendrada uma nova formatação, um novo recorte de financiamento, ao qual vem sendo dado o nome de plataformas do conhecimento, que é um assunto que, por ainda estar em construção, o próprio ministro tem falado pouco. Eu acompanhei numa audiência ao Senado, em que, teoricamente, ele teria sido sabatinado a respeito de seus planos, na prática não aconteceu nada disso, mas cada dia é um aprendizado, né? E ele mesmo falou muito pouco sobre as plataformas de conhecimento, então eu também não vou me alongar, mas essa é uma expressão que a gente vai ouvir muito esse ano. Então, eu quis colocá-la ao lado da Embrapi e também ao lado do fato de que a minha crença neste instante é de que o tal onde foi que nós erramos do MCTI talvez seja uma pergunta pesada demais para justificar, em parte, meu otimismo com a área de inovação do Brasil e para completar, porque meu propósito era mesmo só de fazer uma saudação, não é uma palestra, é um agradecimento pelo convite e uma conversa entre colegas, que é como eu me sinto de vocês. Para concluir, eu faço a minha reflexão de otimismo em relação ao Brasil. Me agrada crer, ainda que sabendo que eu posso estar errado, que nós estamos muito próximos de um daqueles momentos em que cai a ficha de uma nação, para usar uma expressão que minhas filhas gostam, cai a ficha. Eu não acredito que uma nação evolua continuamente. Ela, na verdade, dá saltos. E saltos arriscados, às vezes cai também. Mas eu acredito em saltos. E eu estou apostando que o Brasil vai dar saltos. A verdade é que eu sinto 2 coisas. Primeiro, outro dia, zapeando na televisão, eu vi um trecho do filme Roma, de Fellini. E aí eu cuidei de olhar. Eu já tinha visto esse filme, em que ano que ele foi filmado? É 1972. E boa parte do filme se passa numa estação de trem chamada Termini, de Roma, que alguns de vocês devem conhecer. E em 1972, precisa dar uma espiada no filme para ver o estado daquela estação, daquela década na Itália, em que anos depois o primeiro-ministro seria sequestrado, assassinado, devolvido morto num carro próximo do parlamento italiano. E, no entanto, isso são 30 e poucos anos, e a sociedade italiana hoje tem 1000 problemas, mas exibe índices, IDH, por exemplo, que o Brasil só pode almejar. Então, em pouco tempo, a gente viu saltos de nações que eu acho que a gente pode fazer igual. E eu acho que um dos indicativos do salto que o Brasil vai ter que dar é esse mau humor, essa aflição que brasileiros estão causando a brasileiros. Brasileiros que sonegam dos seus colegas cidadãos o seu papel no pacto social,
através de movimentos grevistas, através de movimentos de protesto. Outro dia, participando de uma reunião de acadêmicos em que se discutia uma possível paralisação, eu ouvia com muita atenção um colega, professor universitário, que dizia justamente que a paralisação como forma de protesto é possivelmente uma coisa medieval ou pós-medieval, dos primeiros reconhecimentos de direitos que alguém que não fosse da burguesia imaginou ter, e propunha que, inclusive, na forma de protesto houvesse uma inovação. E aí ele fez lá uma série de propostas, de aulas à sociedade, aulas ao ar livre, enfim. Não sei quanto elas eram execuíveis, mas me agradou muito ver um primeiro olhar de alguém que já se sente exaurido e que não quer praticar o que se sente vítima do que é praticado diariamente. Então, eu sinto isso, nós estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, e só o que eu vejo é mal-estar, é mau humor, muitas vezes fundamentados em números absolutamente mal interpretados. Enfim, eu espero não estar desempenhando um papel de poliana, mas a verdade é que é assim que eu me sinto. Eu me sinto com razões para me sentir otimista, tanto com relação à área de ciência, tecnologia e inovação, como ao meu país. E quis, como eu disse, não era uma palestra, era um simples pronunciamento, eu quis compartilhar com vocês esse meu otimismo. É isso, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez a gentileza do convite, faço votos de que o evento seja tão profícuo quanto vocês imaginam que será. Lamento não poder ficar ao longo de todo ele, mas hoje de tarde eu já saio e vou para Teresina falar mais sobre ciência, tecnologia e inovação, aí sim apresentando as linhas de fomento do Ministério. Obrigado de novo, felicidades para todos.